Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 23. Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 23. Todos acharam? Eu tenho uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos. Antes de ler aqui, deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Antes de ler. Você gostaria de receber da parte do Senhor uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus? Tem certeza disso? Olha, pensa bem. Pensa bem. Por que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes nós achamos que a unção do Espírito Santo vai ser para te fazer ser rico. Eu queria que você lembrasse dos profetas. Tem certeza? Porque muitas vezes, nesse evangelho que nós temos visto aí, muitas vezes sendo pregado, nesse evangelho sintético e não autêntico, uma unção é aquela que abre porta apenas. É aquela que te dá dinheiro. E olha, lembrem de Elias, lembrem de Eliseu, lembrem de João Batista, lembrem de Moisés, lembrem de Paulo, de Pedro, lembrem desses grandes homens de Deus, lembrem de Estevão, o primeiro mártir. Eles receberam uma unção poderosa da parte de Deus. E muitos desses irmãos pereceram com a sua vida, mas não pereceram com sua fé. Em outras palavras, aquela unção foi poderosa sim, mas os fez sofrer. Aquela unção foi poderosa sim, mas fizeram com que eles morressem pro eu, pro ego, pro mundo, mas vivessem para Deus e fossem pessoas que escrevessem a história de Deus. Vou te perguntar de novo. Você gostaria de receber uma unção abundante do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Eu creio que sim. Mesmo que não tenhamos total compreensão do que isso possa representar, eu creio que sim. Porque é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, se Deus estiver conosco, tudo irá bem. Se Deus estiver ao nosso lado, tudo estará ótimo. Amém, irmãos? Nas páginas das Escrituras, algumas vezes, Deus livrou poderosamente filhos ungidos. Mas em outras, Deus permitiu com que filhos e filhas ungidas sofressem pelo nome do Evangelho. Então eu quero nessa noite realmente refletir sobre esse tema, porque eu tenho certeza que Deus tem para a nossa vida uma unção copiosa, abundante do Espírito Santo de Deus para nós. Amém, irmãos? E aqui esse texto é um texto que em Provérbios 1, logo no início do capítulo, versículo 1, Salomão, guiado pelo Espírito Santo de Deus, começa a chamar todos os filhos de Deus a atender o coração e a mente para ouvir os ensinos de Deus, para aprender da parte de Deus, para aprender da palavra de Deus, para aprender da justiça de Deus, do juízo de Deus, tanto jovens como velhos, todos aprendermos por meio de parábolas, de provérbios, de enigmas e nos tornariam sábios. E ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E depois, no versículo 8 ao 19, aqui dá a ideia dupla, tanto de Salomão falando aos seus filhos, como de Salomão falando ao seu povo, mas de Deus falando conosco, a todos os seus filhos e filhas, dizendo: olha, ouça os ensinos do teu pai,
Escute os ensinos de tua mãe, porque eles serão para vocês um diadema de graça, serão colares no pescoço e te farão triunfar e vencer sobre tudo e sobre todos, em todos os momentos. E depois, no versículo 20 até o versículo de número 33, Deus vem então e dá uma chamada à sabedoria. E ele começa dizendo que essa sabedoria, ela grita na rua, nas praças, a voz dela é ecoada, dando uma ideia aqui de que há uma sabedoria de Deus na criação, há uma sabedoria de Deus na civilização, há uma sabedoria de Deus na forma que vivemos e que está sendo ecoada, tanto por Deus em primeiro lugar, como pelos meios da vida. E que essa sabedoria, ela grita, ou seja, ela é escandalosa, ela está sendo dita, ela está sendo ensinada, ela está sendo proclamada. E entendemos nós, como filhos e filhas de Deus, que amamos a Bíblia, que essa sabedoria vem em primeiro lugar de Deus, da boca daqueles que realmente creem em Deus, da boca dos sacerdotes, dos profetas e de todo o ensino que está na palavra de Deus. E aqui desse versículo de número 20 ao versículo 33, temos essa ênfase de que os sábios darão ouvidos e os nécios não ouvirão, que os sábios serão prudentes e os tolos desprezarão, e que aqueles que de fato ouvirem todo esse conselho da parte do Senhor, terá grandes recompensas, comerão do fruto desse procedimento bom e se alegrarão dos conselhos de Deus. Já os nécios, os tolos, eles perecerão porque serão entregues à sua própria sorte, seguirão a sua própria vida. Mas no versículo de número 23 tem um segredo. O versículo de número 23 tem algo muito importante. Eu quero ler com os irmãos, que diz: atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Vamos orar. Querido Deus, nessa noite nos colocamos à tua disposição e pedimos com toda a nossa fé, com o coração humilde e quebrantado, dá-nos da tua graça, dá-nos da tua sabedoria e derrama de forma copiosa, abundante, extravagante o Espírito Santo teu sobre as nossas vidas, a partir de agora e por todo sempre. Derrama, Senhor, do teu Espírito sobre nós e abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, abra a nossa mente para compreender, ó Deus, os teus ensinos e o nosso coração para aceitar todas as tuas instruções, porque queremos te ouvir, te entender, te obedecer e te adorar da forma que o Senhor separou para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias e para essa igreja local. Cumpre em nós os teus planos e propósitos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus tem uma promessa muito especial para todos os seus filhos. Se dermos ouvidos à sua palavra, e principalmente à sua repreensão, receberemos o Espírito Santo de Deus de forma copiosa, ou seja, de forma abundante, para sempre. Para sempre. Deus tem algo especial para as nossas vidas. Deus tem algo especial aos nossos corações. O que é copioso, pastor? Copioso? Cópia? Não. Copioso significa abundante, extenso, grande. Esses dias atrás levei minha gata lá no Pico do Urubu. Talvez o nome do pico não seja tão romântico, mas aí fica uma sugestão.
É um lugar romântico, hein? E aí eu levei para que ela avistasse ali o Alto Tietê. Irmãos, que cena maravilhosa. Parece que é um dos picos mais altos do Brasil. Aqui em Mogi. Eu tinha ido num dia bem ensolarado e fiquei fascinado, porque olhando da região de Mogi, ou mesmo daqui de Poá ou Ferraz, em alguns pontos nós avistamos o Pico do Urubu. A gente acha que é só uma montanha. Nós não temos noção por causa da distância, a altura que está. E então, quando eu comecei a subir o Pico do Urubu com o carro pela primeira vez, eu parei por 2 vezes e fiquei com medo. Eu falei, pelo amor de Deus, estou subindo tanto, há tanto tempo, e não chego nesse pico. Como vai ser para descer? Isso de carro. E insisti, parei de novo, pensei. Eu falei, bom, vamos. E aí cheguei. Na primeira vez que fui, estava bem ensolarado, então a vista é magnífica, irmãos. Você chega a ver as montanhas da Serra do Mar, aí você vê toda a cidade de Mogi como se você estivesse, por exemplo, de um avião, literalmente, ou um helicóptero. Nosso irmão Tuca, que é piloto de helicóptero, pode saber o que é isso. Quem quiser dar uma voltinha de helicóptero, está aí, ó. Nosso querido irmão Tuca. Eu confesso que esse negócio de ir nas alturas é só no Pico do Urubu e olhe lá. Mas assim, lá, irmãos, os prédios ficam tão pequeninos, as fábricas ficam tão pequeninas. Você vê a bacia do Tietê, um reservatório do Tietê. Você viu o rio Tietê e tem um reservatório, você vê ele imenso. Aí de repente você vê a cidade de Mogi todinha, aí você vê Suzano, você vê Poá, você vê Ferraz, e de repente você olha para o outro lado, você vê Arujá, você vê Santa Isabel, e aí você vê ao fundo, bem distante, algumas cordilheiras, já é Minas Gerais. Minas Gerais. Irmãos, eu estava ali, eu comecei a orar, orei pela direita, pela esquerda, e falei, meu Deus, que coisa linda. Aí depois levei minha esposa para conhecer, e ali estivemos. E por que eu estou falando isso? Esse monte é um monte copioso. Copioso é isso, ele é abundante, ele é grande, ele é extenso. Pela formação dele nós não conseguimos denotar, porque ele não é um pico que sai repentinamente e sobe, não. Ele vai tendo uma projeção lenta, suave. Por isso que quando você está no cume, você chega a ver as cordilheiras de Minas Gerais do outro lado. A visão ela é extensa. Me lembrei de Abraão. Me lembrei de quando Deus fala para Abraão, Abraão, olha para um lado, ele olhou, olha para o outro, ele olhou, olha, e ali eu fiquei visualizando pela fé o dia que Deus prometeu para Abraão. Olha, essa é a terra que eu te dou, onde chegar a tua vista, essa é a terra que eu te dou, e você vai habitar aqui, e a sua descendência vai ser tão numerosa como a areia da praia do mar ou as estrelas do céu, aleluia. Aqui o texto está falando o seguinte, que copioso é abundante em todos os sentidos, e no grego é um abundante, tão abundante, que ele escorre, que ele derrama, que ele entorna. Entornar é derramar, sabe aquelas chuvas que vêm, o rio transborda, que faz jorrar. Abundante e copioso é jorrar, é borbulhar, é fermentar, é essa expressão de algo que está tão cheio de energia, de fervor, que é abundante, que ele explode, na semelhança de uma champanhe numa festa, que a rolha explode. Por quê? Porque está abundante aquela pressão e alguma coisa tem que acontecer. A Bíblia fala que esse copioso da parte de Deus é esse copioso que faz borbulhar, faz expelir, derrama, porque na semelhança do bom fermento, ele fermenta e espalha onde chega. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para nós sempre é algo muito maior do que nós imaginamos. Talvez você pense assim, mas pastor,
eu mereço isso. Eu te digo, não, porque eu também não mereço. Mas Deus nos prometeu o Espírito Santo de forma copiosa, abundante, de forma extravagante. É o que está dizendo o texto aqui, querido. O texto não está sendo um texto moroso, um texto letárgico, onde a gente limita. Não, é extenso. Copioso é extenso. Copioso é grande. Copioso é algo abundante. É isso. Deus está dizendo para nós hoje: atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente, abundantemente. O quê? Riqueza? Não. Me frustrou, pastor. Poder? Talvez, dependendo do que você pensa que é poder. Talvez você pense que poder é status. O poder de Deus não é o poder do mundo. O poder de Deus é de Deus, o do mundo é do mundo. Fama, não sei se Deus vai querer te fazer ou me fazer famoso, não sei. Porque talvez a fama para mim e para você possa nos acabar. Para alguns Deus pode fazer com que eles sejam famosos e eles não morram. Deus nos conhece. Assim como a riqueza. Por isso que a Bíblia vai deixar claro em Eclesiastes que o dom da riqueza é dom e Deus dá para alguns. Quero fazer uma denúncia aqui pública. É um culto de domingo. Isso geralmente eu faço no seminário. Mas eu vi um vídeo circulando na internet do Bispo Macedo falando sobre um dado que saiu na Forbes, aonde chamava ele do pastor mais rico do Brasil. E aí, ironicamente, está gravado, pesquisem, vejam, ele começa a falar que é absurdo isso, que calúnia. Falar isso de mim, mais rico do Brasil. E ironicamente ele diz: não, eu não sou do Brasil, sou do mundo, e ri e debocha. Com coisa que foi bonito que ele fez. E a turma dele ri também. Irmãos, que coisa horrorosa. Que seja gravado, que seja refrisado, que seja... Isso é errado. Debochar de uma coisa como essa. Somos ministros de Deus. Para uma obra de Deus, não da sociedade. O Espírito Santo pode dar sim alguns dons da riqueza, mas fica aqui minha denúncia contra aquele deboche, contra aquele gracejo. Não importa para quem ele fez, está errado diante de Deus, está errado diante dos céus. Deus deu a ele um dom para que ele pastoreasse, não para que ele se pusesse diante de todos como se a riqueza fosse o maior trunfo dele, não é. Então, irmãos, isso é muito feio. E pessoas que têm um bom tino jamais se permitirão ser conduzidas por alguém assim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi um dos homens mais notáveis dessa terra, e nós vemos a vida dele que jamais se gabou do que teve ou do que não teve, mas ele se gabava de Cristo Jesus. O nosso próprio Senhor Jesus disse com os seus lábios que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, que os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho, demonstrando que ele veio para realizar uma obra de Deus, não uma obra dos homens. E no monte quando ele foi tentado pelo inimigo, quando ele teve a visão de todos os reinos, ele não se prostrou às riquezas, antes ele repreendeu a Satanás. Queridos irmãos, sou contra irmãos ricos? Jamais, não, mas sou contra daqueles que fazem a obra de Deus e buscam com ela a riqueza. Fique aqui a minha denúncia. Queridos, ser grande, ser alguém que tem abundante, extenso, copioso, não é de coisas humanas, mas sim da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus. O texto está dizendo aqui para nós hoje, que essa porção da parte de Deus aos nossos corações é uma parte copiosa, é uma parte abundante. Do quê? Do Espírito Santo de Deus. Você quer o Espírito Santo de Deus? Você quer o Espírito Santo de Deus? Jesus disse assim: peça ao Pai, e o Pai vos daria o Espírito Santo de Deus. Querido irmão, quero te ensinar uma oração aqui.
Peça todas as vezes na sua vida: Senhor, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, derrama do teu Espírito, e espere, porque Deus te encherá com o Espírito Santo de Deus, porque Deus tem prazer de ouvir essa oração. Essa oração é aquelas que Deus mais ama de ouvir, porque nós com o Espírito Santo de Deus estamos maravilhosamente bens. Em primeiro lugar, você quer receber essa unção poderosa do Espírito Santo de Deus que dure para o resto de sua vida? Então, em nome de Jesus, atente em primeiro lugar para o quê? Para a repreensão que vem da parte do Senhor. Nota, o texto não está dizendo simplesmente: olha, o Espírito Santo vai vir sobre você. Ele vai vir quando atendemos para a repreensão. Leia o texto de novo. Atentai para a minha repreensão. Somente atende à repreensão de Deus aquele que admite ou pressupõe que possa estar errado. Ora, se eu estou certo, se eu estou cheio de mim mesmo, de si, Deus me diz algo que eu não concordo, para que eu vou atentar? Eu não preciso. Simples. Eu não tenho necessidade disso. Se eu vou atentar para uma repreensão, se pressupõe que eu posso estar errado, ou eu estou errado. Somente alguém que vê na pessoa de Deus, que Ele é a pessoa mais correta e sábia de todo o universo, e que Ele consegue ver nele, nessa pessoa, a sua grande resposta para a sua existência. Porque nós, todos nós, temos que ter a premissa de que somos também vulneráveis e falhos diante de nós. Irmãos, uma pessoa que não se sente vulnerável, que não se sente falho, que se sente perfeito, possivelmente jamais vai atentar para uma repreensão de Deus. Por quê? Porque eu já me basto. Mas quem atende para a repreensão do Senhor, essa pessoa, ela é uma pessoa que aceita com doçura essa repreensão. E por aceitar com doçura essa repreensão, ela será recompensada por Deus. Querido amado irmão, lembre-se disso. Deus nunca nos repreende simplesmente por nos repreender. Meu filho, Lucas, ele está fazendo um treinamento de adestramento de cães. Não sei se vocês sabem, agora eu tenho 3 loiras lá em casa. Uma gata e 2 cachorras. 2 cadelas. E o Lucas está fazendo um adestramento. E a minha cadela mais velha, ela é da raça pastora. E o adestrador, o Souza, irmãos, que adestrador, simplesmente, assim, me deixa muito feliz. Que homem sábio. Um homem simples, mas um homem sábio. E numa correção que ele fez à minha cadela um dia, ele depois até me procurou, a Nídia estava presente, e ele falou assim: tua esposa ficou meio, acho que assustada comigo, não foi? Eu falei: não, no primeiro momento sim, mas depois ela viu que era necessário. Ela estava tendo um impulso de ataque muito agressivo. Aí o Souza disse para o Lucas: puxa, pode puxar a corda, né? Não para feri-la, para corrigi-la. E aí o Lucas puxava e nada, ele falou assim, ó, puxa assim. Na hora que puxou, deu um tranco, irmão, um tranco, que a bichinha ficava assim, ó. Mas aqueles trancos que ela ficava pendurada. E depois ele explicou, ele é muito profissional, ele falou: não, o pescoço do cachorro tem toda a estrutura nervosa, de musculatura, está na região do pescoço. Então você pode sim forçar, claro, sabendo que não vai quebrar o pescoço, diferente de nós seres humanos. E aí, depois dessa repreensão, aí ela já sabia, porque era encostar na corda, ela, opa, não, se vir aqui vem pro chão. E aí depois ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim: pescoço duro é bom, porque o pescoço duro no cachorro demonstra que ele é forte, ele é sisudo. Opa!
que é pescoço duro, irmão? Pescoço duro muitas vezes no linguajar dos adestradores, é um cachorro que tem um impulso e que você corrige, ele continua no impulso, aí você tem que dar uma força maior e diante dessa correção, ele para, porque ele falou, opa, alguém me venceu. Aí ele cede, mas ele é pescoço duro no sentido de ele foi além, ele lutou. Então no cão, essa luta é benéfica, ainda mais num cão de guarda. Porque se você dá um tranco, ele já corre de medo e não sabe ouvir. Então, ele ensinou uma frase muito interessante, que um pescoço duro precisa de um treinamento mais duro. Oh, querido irmão, quantas vezes Jesus já te pegou pelo cangote, já te sacudiu. Muitas vezes a gente é assim, irmãos, ele está vendo a gente dessa forma. Ele te vê como um filho muito precioso, muito especial. E ele está vendo essa energia toda que pode ser canalizada no reino. E muitas vezes a gente está canalizando na carne. E aí ele vem e puxa. E aí a gente... Pera lá, e aí ele puxa mais a gente, porque nessa figura de linguagem, para quê? Para nos pôr no eixo, querido. Por quê? Porque somente quando realmente aceitamos a repreensão, entendemos a voz do Mestre. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, querido, quantas vezes a gente está perecendo, porque o Mestre está corrigindo, ele está puxando as cordas, ele está puxando a guia, ele está dando sinais, e a gente está dizendo, não, eu quero aquele osso podre, e esse não, eu quero que você olhe para aquele outro. E muitas vezes a gente não entende o nosso Mestre, porque a linguagem do nosso Mestre, ela é específica, é uma linguagem espiritual, e as correções dele são espirituais, mas Deus nessa noite manda eu dizer à igreja dele, ouça a repreensão, porque ouvindo a repreensão haverá recompensa. Nós teremos recompensa. Na linguagem canina, ele recebe a comidinha. Então você dá uma repreensão, dá uma correção. E é muito interessante que muitas vezes, nem sempre, é uma correção estúpida e bruta. É muitas vezes um empurrão, é um toque no focinho, como o Marcão diz, toque na fuça, é um toque no pescoço, não gostei. O cachorro vem e pula na mulher. A mulher vai lá e dá um toque no pescoço de uma forma mais acentuada. Aí ele já, não posso mais pular. Aí na próxima vez ele olha para a mulher e fala, e agora? Se eu for, ela vai me bater com aquela mão. Porque a mão é a mão que dá comida, dá carinho e dá correção. Olha que interessante, simples, irmão, mas é uma linguagem. Só aprendi isso porque eu estou vendo meu filho ali e eu vou deixá-lo lá e eu não consigo sair, eu fico vendo e falo, meu Deus, eu sou um eterno aluno, eu gosto de aprender onde eu estou. E aí eu fico vendo e falo, meu Deus, é só isso? É só isso? É assim que ele entende? Por quê? Porque a gente tem que entender o cachorro. Porque eu estrago o cachorro, eu faço bobeiras no cachorro. Ou seja, o cachorro ele dá um gritinho, a gente já vai lá, vem cá, Totó. Não, na hora que ele dá um grito de mama, você tem que deixar ele gritar de manha. Aí depois que passou a manha, você vai lá e atende ele. São linguagens. E na linguagem de Deus, queridos, há uma linguagem. Na linguagem canina você dá um pitisco e ele te ouve. Queridos, há pelo menos 3 tipos de pessoas. Guarda isso. Existem aquelas que estão sempre prontas a aprender algo a mais na vida. Na vida, na igreja, na vida espiritual. Isso me faz lembrar Sócrates e os grandes sábios da antiguidade da Grécia. Eu sei que nada sei. E nada sabendo, eles continuam aprendendo. Por quê? Porque há um aprendizado contínuo. Há aqueles que dizem assim, não quero mais aprender. Em outras palavras, já aprendi o suficiente. Já me basto. Ou seja, eu tudo sei. Ou tudo aprendi. Tolos. Que limitam o seu aprendizado. E aqueles que dizem, eu não quero aprender nada. Ou seja, são limitados, rasos e praticamente mentes virgens, intactas. Que nunca foram provas e expostas a aprendizado algum, porque não se permite aprender nada.
Mas a gente sabe que Deus está nos corrigindo, Deus tem nos colocado, e muitas vezes a vida que a gente passa, as circunstâncias que a gente passa, são linguagens de Deus nos repreendendo, porque todas as vezes que aceitamos a repreensão de Deus, nós podemos receber da parte de Deus recompensa. E nessa noite eu queria te dizer, em nome de Jesus, peça ao Senhor: Senhor, derrama sobre mim discernimento para compreender todas as tuas repreensões que o Senhor tem me dado, porque somente alguém com coração humilde aceita as repreensões do Pai. Um quebrantado aceita as lições do seu mestre, mas um obstinado jamais aceita. Em segundo lugar, Deus tem muitas formas na nossa vida de nos dar uma unção do Espírito Santo. Existem muitas maneiras. A gente lendo a palavra de Deus, a gente aprende que quando nós buscamos ao Senhor em oração, quando buscamos o Senhor em vigílias, quando fazemos campanhas de jejum, quando nós nos debruçamos à busca do Espírito Santo, nós entendemos nas Escrituras que se nós buscarmos o Espírito Santo de várias formas, podemos receber o Espírito Santo de Deus. Mas lendo esse texto, eu aprendi o gatilho para todas essas outras ocasiões. Qual é esse gatilho? O gatilho é quando nós acionamos o nosso coração a essa repreensão do quê? Da palavra de Deus. Presta bastante atenção ao texto. Atentai para a minha repreensão. Quem é que está falando conosco? Por excelência é Deus. Por meio do quê? Por meio da sua palavra. Toda vez que eu e você colocarmos nossa mente, nosso coração, todos os nossos sentidos, atentos ao que diz o texto sagrado, pelo texto sagrado, e aceitarmos o texto sagrado da palavra de Deus, e de fato nos posicionamos favoravelmente à palavra de Deus, acionamos o gatilho divino. E dessa forma, seja a maneira em que for, seja pela oração, seja pelo jejum, seja pela busca na palavra de Deus, seja da forma que for, o Espírito Santo de Deus, de forma copiosa, de forma abundante, de forma extravagante, de forma grande, será derramado sobre as nossas vidas. Quem aceita de todo o coração esse saber divino, o saber da palavra de Deus, ele, em nome de Jesus, recebe o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, muitas vezes, ainda concluindo esse segundo ponto, muitas vezes nós dizemos assim: eu tenho o Espírito Santo de Deus. E de forma, eu diria, espirituosa na igreja, demonstramos isso. E aí os demais irmãos falam: olha o irmão, olha a irmã é fervorosa. Mas esse fervor não se sustenta durante a semana. Esse fervor não se sustenta nos embates. E aí eu digo: será que esse irmão tem de fato o Espírito Santo de forma copiosa? Aí eu gostaria de ser uma resposta de Deus ao teu coração. Eu gostaria que você fosse muito humilde de aceitar. Eu digo: não, filho, você ainda não tem o Espírito Santo de Deus de forma copiosa. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus de forma copiosa, você terá força na provação lá fora. Você passará pelo embate, passará pela prova, gemerá, mas triunfará. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus será o teu aliado e será a tua fortaleza. Agora, no momento em que você é espirituoso na igreja, espirituoso numa oração, espirituoso diante dos outros, mas na provação você cai de joelhos, o que te resta sobre a sua vida é uma unção só de salvação. Sabe aquela unção de salvação? Porque eu quero acreditar que esse crente, que muitas vezes até um crente carnal, há um risco que ele corre, hein? O crente carnal corre um risco, porque qualquer hora ele pode desviar, porque é carnal, dá lugar à carne.
Não estou dizendo que ele é carnal a vida toda. Eu estou dizendo que é aquele crente que vive no deserto, murmura, pragueja, faz contenda, retalha, faz rebeldia, volta para a igreja, ou seja, oscila, zigue-zague o tempo todo. É um crente carnal. Esse crente perecerá no deserto, não terá as bênçãos de Deus na sua vida, corre um risco de ir para o inferno, porque uma hora ele pode se desviar também. Mas se há uma unção sobre ele, é da salvação, é o selo do Espírito Santo. Mas vive uma vida tão miserávelzinha. Por quê? Porque ele não tem a unção copiosa. O que tem sobre ele é o quê? É uma unção de salvação. Aceitou Cristo, mas não se liberta da carne e do eu. É o dilema do povo do Egito. Poderosamente Deus livrou o povo de Deus do Egito, os israelitas, com mão poderosa, e 40 anos eles ficaram sendo libertos do Egito que estava dentro deles. Em outras palavras, para Deus livrá-los do Egito precisou de 10 pragas, mas para Deus arrancar o Egito do coração deles, precisou de 40 anos. Crente carnal, crente carnal. Então, cuidado sobre isso, cuidado, porque todo ato de desobediência à palavra de Deus, guarda essa máxima, presta atenção, assim como há um gatilho da parte de Deus, liberando uma unção copiosa do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, todo ato de desobediência à palavra de Deus impede, obstrui a unção copiosa do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Guarda isso, porque essas verdades trabalham em sincronia. Amém, igreja? Terceiro ponto e último ponto, todo ato de obediência a palavra de Deus, as repreensões de Deus e as afirmações de Deus, porque, irmãos, não pensem em vocês que toda vez que a gente vier a um culto, talvez hoje aqui para alguns, essa palavra só é uma afirmação, porque você já está se esforçando, você já está lutando, você já está obedecendo, você aceitou a repreensão de Deus, você humildemente se consertou, humildemente pediu perdão, ou seja, se prepara, porque tem uma unção abundante do Espírito Santo de Deus para a tua vida. E tem vezes que a gente está assim, a gente está sensível, está feliz, estamos na graça, estamos na unção, estamos extravasando. Por quê? Porque a gente está caminhando assim. E nem toda vez a gente deve estar se arrastando mesmo, porque se espera de um crente verdadeiro uma vida espiritual verdadeira. Então muitas vezes nós entramos na igreja, ouvimos a palavra de Deus e somos afirmados por Deus. Porque naquele exato momento, naquele texto, naquela mensagem, nós não estamos sendo repreendidos. Então, todo ato de obediência à palavra de Deus, às repreensões de Deus, às afirmações de Deus, assegura algo muito especial de Deus. Assegura sobre nós essa unção abundante. Em que semelhança? Na mesma semelhança que foi na vida dos apóstolos e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lembrem-se que Jesus era o ungido da parte de Deus, ungido do Espírito Santo de Deus, e os apóstolos foram ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Agora eles foram ungidos por quê, irmãos? Porque eles decidiram, escolheram obedecer à palavra e o mando de Deus. E quem era Pedro? Quem era João? Quem era Maria Madalena? Como nós. Mas quando eles se inclinaram e disseram, sim, iremos te obedecer. E Jesus chega para eles, como ontem lá na Jocum, o pastor que pregou disse assim, Jesus disse, venham, sigam-me, venham estar junto de mim, venham estar comigo. Ó irmão, somente um ato como esse, de dizer sim, Jesus, eu vou estar do teu lado. Sim, Jesus, eu vou te seguir. Sim, Jesus, eu vou te adorar. Nesse ato de obediência, nós estamos assegurando no mundo espiritual que essa unção abundante, extravagante, será derramada sobre a nossa vida. Assim como aconteceu com eles, acontecerá conosco também. Notem, do pai da fé, Abraão, a João Batista, todos aqueles que
obedeceram a Deus foram abundantes do Espírito Santo de Deus. Dos apóstolos a toda a igreja primitiva, todos aqueles que escolheram obedecer à palavra de Deus foram abundantes do Espírito Santo de Deus. Na história da igreja, na história do cristianismo, todos aqueles que obedeceram, seguir a palavra de Deus, foram agraciados por essa unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Assim, queridos, nós vemos isso inclusive no Gadareno, no Gerazeno. Alguém que tinha tantos demônios, mas no dia que ele ouviu Jesus e foi liberto por Jesus e escolheu seguir Jesus, demônio algum o escravizou até o final da sua vida. Por quê? Porque a unção poderosa, abundante, extravagante do Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E eu gostaria agora de concluir com Provérbios ainda, nesse capítulo, versículo de número 33. Olha só, diz assim o texto: mas os que me derem ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia! Aqui o texto está dizendo a conclusão do capítulo 1. Aqueles que me dão ouvido, aqueles que ouvem a minha repreensão, serão cheios do Espírito Santo e terão residência segura. Morarão em tendas, morarão em casas, ou seja, o lugar em que for, mas serão casas abençoadas pelo Senhor. Estarão seguros, terão segurança, terão tranquilidade, terão descanso, estarão sossegados. Por quê? Porque temor algum, pavor algum e nenhum objeto de pavor os atormentará. Porque mal nenhum, nenhuma coisa maligna, nenhuma coisa desagradável, nenhuma coisa que cause dor, infelicidade ou miséria, nenhuma situação de tristeza, de infelicidade, nada, absolutamente nada que lhe causa ferida na alma, ferida no corpo, virá sobre eles no sentido do quê? Porque eles estarão seguros ao ouvir a voz do Senhor, as repreensões do Senhor, porque terão sobre eles o Espírito Santo abundante, e tudo que acontecer será segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de dizer também para os irmãos, sabe, irmãos, muitas vezes olhe para a tua vida como um grande milagre. Olhe para a tua vida, não importa o lar que você nasceu, a cidade que você mora, a casa que você mora. Há uma frase muito linda que o pastor Enéas colocava na porta do seminário para nós, que era essa: não importa o ninho, se o ovo é de águia. Não importa o ninho, se o ovo é de águia, vai nascer uma águia e essa águia vai voar em nome de Jesus. É uma frase de Vitor Hugo. Essa frase ela é muito interessante, porque muitas vezes nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amantes da Bíblia, amantes da repreensão de Deus, limitamos o poder de Deus pelo ninho que está ao nosso redor. A gente está ao redor de um monte de galinha, de um monte de pombo, e a gente acha que a gente é galinha ou pombo, ou pardal. Querido irmão, em nome de Jesus, você é águia ungida de Deus, para voar nos lugares mais altos dos céus, para receber os discernimentos mais poderosos, abundantes e extravagantes de Deus. Para isso, apenas faça o que o texto sagrado diz: atente-se para a repreensão da palavra de Deus, que Deus vai derramar de forma extravagante, copiosas, o Espírito Santo, e vos farei saber as minhas palavras. Ainda o texto nos dá uma promessa: você será habilidosíssimo no quê? Na palavra de Deus, no conhecimento do Altíssimo. E eu quero orar concluindo dizendo, fazendo um desafio aqui para você em nome de Jesus. Peça nessa noite para Deus abrir os olhos do seu coração. Peça para Deus nessa noite abrir os seus sentimentos.
para aquilo que você não entendeu ainda da parte de Deus, você possa entender. Essa é uma oração que eu sempre faço a Deus. Senhor, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, se caso eu estou te desagradando, toca nos meus sentidos, toca na minha mente, porque eu quero, sobretudo na minha vida, ser alguém aprovado por ti, Senhor. Então nessa noite eu te digo, ó querido irmão, lembrem de Moisés, que depois de ter sido treinado em todo o conhecimento do Egito, foi ver os seus irmãos, estar com eles e viu o sofrimento deles, e ali mata um egípcio. Depois ele vê 2 hebreus discutindo, e ali ele vai ser alguém que vai apaziguar, e aqueles 2 homens o repreendem. Por quê? Porque Moisés ali estava tentando dar uma ajudinha a Deus. Mas Moisés, depois desse percalço, depois desse assassinato que matou o egípcio, foge para o deserto, e lá fica 40 anos, e somente quando ele tem um encontro com Deus, na sarça ardente, o seu coração, a sua mente foi aberta, e o Espírito do Altíssimo foi derramado de forma copiosa. Aí sim, pelo poder dos céus, ele pode ir lá e libertar o povo de Deus. Queridos irmãos, que Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, abra os nossos ser, para que a gente possa entender tudo aquilo que Ele tem para nós, para que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado de forma copiosa sobre a nossa vida. Eu quero te dar esse desafio. Eu faço sempre essa oração por mim. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, derrama muito mais do que eu possa imaginar, mais do que eu possa pensar, porque eu quero ser um vaso de honra nas Tuas mãos. Se você quer se unir a mim nessa oração, eu te desafio agora, coloque-se de pé e vamos orar. Pedindo discernimento, pedindo, Senhor, toca nos meus olhos, toca no meu coração, toca na minha mente, muda a minha perspectiva de vida, aniquila a minha soberba, aniquila o meu ego, Senhor, muda tudo o que está de errado em mim, porque eu quero do Teu Espírito, o Teu Espírito me corrigindo, o Teu Espírito me quebrantando, o Teu Espírito de forma extravagante. Eu quero esse gatilho que é acionado na minha vida por meio da obediência, por meio do ato de aceitar que o Senhor tem o melhor para a minha vida.